Capítulo de número 13 é onde está o tema da nossa conferência missionária. Somos gratos a Deus pela oportunidade aqui estar. Somos gratos a Deus por tudo que Ele operou em nosso meio ontem, pela palavra ministrada ao nosso coração, através do seu servo, e por todos que aqui estiverem junto, engrandecendo o Senhor conosco. Só Deus para abençoar em cada vida, recompensar com rica bênção do céu. A você que adentrou por essas portas nessa noite, que Deus abençoe sua vida e que o Espírito de Deus venha falar ao seu coração nesta noite. Em Atos 13, a palavra de Deus vai dizer assim: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Senhor, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Podem sentar? Graças a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, ela é bem simples, bem simples. Eu quero apenas, e creio que você já ouviu, e de repente só não lembra do que ouviu, mas já ouviu. E o propósito aqui é trazer à memória aquilo que já ouvimos. Amados, a palavra de Deus está dizendo que Deus chamou esses homens. Deus escolheu esses homens. Deus levantou cada um desses homens. Porque se do alto não for nos dado, nada temos. Nada podemos fazer. Principalmente se tratando das coisas espirituais. Tratando da obra de Deus. Lá em João, Evangelho, capítulo 15, no versículo de número 16, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: João, capítulo 15, versículo de número 16: não me escolheste vós a mim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vás e deis fruto. Duas coisas acontecem. Primeiro, Deus, Ele nos escolheu com o propósito de nos fazer povo seu e ovelha do seu Pai. Porque Romanos 3:23, a Bíblia vai dizer o seguinte: que todos pecaram, sem exceção, do maior ao menor, todos pecaram, e foram destituídos, afastados de Deus e da sua glória. Com o pecado, a morte, e com a morte, toda a humanidade passou a estar debaixo da rede do pecado, passou a se tornar escrava do pecado, passou a estar condenada à morte, morte eterna. Mas Deus fez uma promessa, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, Deus faz. E Deus falou que enviaria um remidor, um salvador, um libertador para toda a humanidade. Em João 3,16 a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida e vida eterna. E Jesus veio, como Deus prometeu, Deus cumpriu. Nasceu de uma mulher, de uma virgem, nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério, morreu sim, mas ressuscitou, e hoje está, e antes de subir, aproximadamente 40 dias ele esteve sobre a terra, mas ele já havia preparado os seus discípulos, os quais seriam apóstolos, seriam os seus mensageiros,
anunciadores de boas novas. Mas não ficou somente naqueles que Deus separou, ou aqueles que Deus separou ou escolheu. Não ficou só naquele. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, é que todos sejam libertos, restaurados, transformados, que todos tenham acesso à presença de Deus, tenham comunhão com o Pai. Com o pecado, o homem se afastou de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Como todo aquele que peca, vira as costas para o Criador, se torna inimigo do Criador, porque a luz e as trevas não batem, não combinam. Porque Deus é santo, e aquele que se aproxima de Deus tem que estar disposto a se santificar para a glória de Deus e para a comunhão com o Senhor. É algo pessoal, individual. Porém, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Atos 1:8, a palavra de Deus vai dizer assim: mas Jesus falando aos seus discípulos, incumbiram eles esta missão. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, todos os povos, tribos, nações precisam ouvir falar do Salvador, do Remidor, do Libertador, que é Jesus Cristo. E quem que vai anunciar o plano da salvação? Quem que vai fazer conhecido o nome do Salvador, do Libertador, do Remidor? Jesus Cristo. Aqueles que foram salvos por Ele, aqueles que foram libertos por Ele, aqueles que foram transformados por Ele, aqueles que tiveram uma experiência viva com Ele, aqueles que passaram a ter a paz dEle no coração, que passaram a ter a alegria da salvação, a alegria da comunhão, que tem a certeza de vida eterna, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Este é que são os testemunhos de Jesus. Por quê? Porque experimentaram da graça do Senhor, porque experimentaram da bondade do Senhor, porque experimentaram do amor do Senhor. Deus não conta com o ímpio, Deus conta com o salvo. Deus não espera do pecador, Deus espera dos remidos, que faça conhecido o seu nome. Há lavados e remidos aqui pelo sangue de Jesus? Há alguém aqui que já teve uma experiência com Cristo? Há alguém aqui que foi liberto por Ele, transformado por Ele, restaurado por Ele, que Ele arrancou do lamaçal do pecado, que Ele tirou do charco de lodo, que Ele tirou do caminho de perdição, que estava na dependência química e Ele libertou, que estava perdido nesse mundo e Ele resgatou, que era caído e Ele levantou, que estava debaixo do jugo de Satanás e Ele desperdiçou. Isso é minha, é meu e é para a glória do meu nome. Há alguém aqui assim? De povo as leves, subicando as naves. O segredo é gratidão, mas infelizmente, por mais que Ele fez ou faça, mais ingrato o povo se torna. Oh, amados, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, não precisava fazer nada disso, porque o que Deus tinha que fazer, Deus fez. O homem que tinha que se manter em Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, no cair da tarde, a Bíblia diz que Deus vinha até o homem, o Criador descia à presença da criatura. E aí, Adão, como está? O que fizeste hoje? Era Deus que se voltava para a criatura. Era Deus que criou um Éden voltado para Adão. Tudo que Deus fez bom, fez do melhor. O homem que tem estragado tudo, destruído tudo, com as suas corrupçências, com a dureza do seu coração, Deus nos fez para a glória dele. Deus nos fez não para comer migalhas, mas Deus fez para sentar à mesa como príncipes, como filhos do rei. Mas a humanidade escolheu as bolotas, escolheu as imundícias, escolheu a perdição. Por que escolheu, pastor? Porque em Mateus capítulo de número 7, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que é um caminho largo e espaçoso,
mas um caminho que leva à perdição, que leva à destruição, que leva à morte eterna. E muitos têm optado em andar por ele, entrar por ele, andar nele e estar nele, no caminho de perdição. Opção, voluntariamente. Mas aí Deus vai, através de Cristo, faz um outro caminho, uma porta estreita, um caminho apertado, sim, um caminho de entrega, um caminho de renúncia, porém, um caminho de vitória, um caminho de conquista, um caminho de salvação, um caminho de vida eterna, um caminho de paz, de gozo e alegria no Espírito, em Cristo Jesus. Nesse caminho não entra bagagem. Nós temos que abrir mão das nossas bagagens. Mas por que eu tenho que abrir mão? Porque se você abre mão das suas vontades, se você abre mão das suas bagagens, das obras frutíferas da carne, ao entrar por esse caminho, você vai receber do Senhor. E o Senhor tem sempre o melhor para os que são seus. O diabo, ele tem induzido a humanidade a correr pelo caminho largo, a entrar pelo caminho espaçoso, iludido, enganado, porque ele sabe que eles estão trilhando um caminho que vai estar com ele eternamente, não no céu, mas no inferno, não na vida eterna, mas na morte eterna. Mas como ouvirão, como saberão, se não há quem pregue, se não há quem testemunhe, se não há quem mostre o caminho? Aí entra eu, aí entra você. Se não todos, mas a grande maioria vem de lá, vem do caminho de trevas, vem do caminho de perdição, vem do caminho de morte, experimentou as imundícias do pecado, experimentou uma vida torta, pecaminosa. Eu não sei vocês, mas eu louvo a Deus todo o tempo, todo dia, toda hora. Eu engrandeço o nome do Senhor por me salvar, por me libertar, por me restaurar, por me tirar das trevas e por me trazer para a sua luz. Cada dia que eu acordo, eu rendo graças ao Senhor. Eu estou aqui, mas sei para onde eu estou indo. Eu sei com quem eu vou estar e vou estar eternamente. Por isso eu tenho o prazer de adorar o Senhor, de falar da palavra de Deus, de fazer conhecido o nome de Jesus, meu Salvador. Porque não foi eu que escolhi a Cristo. Não foi você que escolheu a Cristo, mas foi Cristo que nos escolheu. Com toda a nossa com toda a nossa falibilidade, com todos os nossos erros, com toda a nossa esquisitice, com todas as nossas mazelas, mas a Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu sou fraco, mas eu te escolhi. Eu não tenho capacidade, mas eu te escolhi. Eu não tenho condição, mas eu te escolhi. Aleluia. Eu não posso, eu não sei, mas eu te escolhi. Primeiro te escolhi para ser salvo. Alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Segundo, para ser meu representante aqui na terra. Glória a Deus. Mas a gente bem sabe que representar a Cristo na terra não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A gente tem que deixar de ser lavado, tem que deixar de ser remido, tem que deixar de ser transformado. Primeiro ele trabalha em nós, e depois ele passa a trabalhar através de nós. Aleluia. Primeiro nós temos que deixar de ser libertos, para ser instrumento para a libertação de outros. Ser convertidos e não mais convencidos, para ser instrumento para a conversão de outros. Primeiro nós temos que conhecer a Deus, para depois mostrar o caminho para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Não basta estar na casa de Deus, tem que estar em Deus, tem que ter experiência com Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida. A igreja nos salva, mas a igreja nos ajuda a estar na vontade do Salvador. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 20. Eu vou fazer uma leitura e gostaria que você acompanhasse. Amém? Havia entre eles alguns varões de Chipre. Da onde? Chipre. E de Sirinéia, os quais, entrando em Antioquia, observe que eles não eram
de Antioquia. Não era, mas entraram em Antioquia. Falaram aos gregos, anunciando. Preste atenção. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Porque há milagre, mas milagre para aquele que anuncia o nome do Salvador, que anuncia o nome daquele que tem todo o poder. Eu estava ouvindo uma fita cassete de 1900 e lá vai, de Gunavik e Daniel Berg, e eles pregavam a mesma mensagem. Daniel Berg pregava a mesma mensagem que Daniel Vinho. Ouvintes da palavra de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que te salva, que te liberta, que te sara, que te cura. Aceita Jesus para perdão dos seus pecados. Aceita Jesus para morar no céu. E a multidão aceitava. A multidão se converteu. E hoje nós somos uma das maiores denominações do mundo, a Assembleia de Deus. Uma mensagem simples, uma mensagem fácil, que todo mundo entendia, mas uma mensagem tirada do coração, uma mensagem movida de fé, porque eles pregavam o que criam, eles falavam do que havia experimentado, eles falavam do que sentiam, eles falavam daquilo que era verdade na vida deles. Olha, a gente vê muito pregador, muita mensagem, mas muita falta de convicção daquilo que prega. Porque até pregam, só não vivem o que prega, só não praticam o que prega. Estão falando que Jesus salva, mas não estão salvos. Estão falando que Jesus liberta, mas não estão libertos. Estão falando que Deus ama, mas não ama. Estão falando que de adoração, mas não adoram. Porque ainda não abriram mão das suas bagagens. Querem estar no caminho. Querem usar o nome de Jesus para se promover, para se aparecer, para se enriquecer. Mas não usa o nome de Jesus para ser convertido, para ser liberto, para ser restaurado, para ser transformado. Amém. Onde tem em Filipenses vai dizer que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O Senhor quer que nós venhamos buscar não os nossos interesses próprios, porque não foi para isso que fomos escolhidos. O Senhor não quer que ele fique nas nossas próprias vontades, porque não foi para isso que nós somos salvos. Mas o Senhor quer que cada um de nós tomemos uma posição, não diante de uma igreja, mas diante de um Senhor, mas diante de um Salvador. Uma posição de salvo, uma posição de liberto, uma posição de servas e servos do Senhor, que deixe ser usado por Ele, que venham gastar, se deixar se gastar em prol do reino dele, em prol da obra dele. Pouco se fala hoje de missões. Por que quase não ouvimos mais falar de missões? Porque não é interesse da grande maioria missões. Porque missões fala de intercessão, de súplica, de clamor. Intercessão fala de contribuição. Intercessão fala de atender o chamado, de obedecer o ID. Intercessão fala de entrega. Missões fala de entrega. Missões fala de servir. Missões fala de estar na vontade de Deus. Missões não é falar do pastor. Missões não é falar da denominação. Missões é falar do Salvador, que é Jesus Cristo. As pessoas hoje querem falar de si mesmo. Eu. E missões não funciona assim. Missões funcionam ao nome de Jesus. O nome que salva, o nome de Jesus. O nome que liberta, o nome de Jesus. O nome que restaura, o nome que transforma. E a Bíblia vai dizer, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteram ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor foi anunciado a eles, o Senhor foi apresentado a eles. E como igreja, nós precisamos ter esse entendimento. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então pesa sobre mim essa missão. Vocês leram aí em Atos dos Apóstolos 8. Deus chamou, vai para Antioquia, vai para Samaria, vai para a Judéia, vai para os confins da terra, mas vai
anuncie o que o Senhor faz e o que o Senhor tem feito na sua vida. A igreja não pode estar atrelada entre quatro paredes. A igreja não pode estar voltada para si mesma. Porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele vai nos chamar e vai dizer: Marcelo, mostre-me suas mãos. O que tenho para oferecer? Servo bom e fiel, entra para o gozo, para o repouso do seu Senhor. Mostra-me clamar, Senhor, tu sabe, não tive tempo, não deu, não fui, não pude fazer nada. Servo mau e infiel, apartai de mim, que eu não vos conheço. Todos hoje têm a oportunidade de servir e servir bem, mas a escolha é nossa, a decisão é nossa. Adão podia estar até hoje no Éden com Eva, mas optaram por comer do fruto e deixar de estar no Éden. Muitos um dia estiveram em Deus, na casa de Deus, na vontade de Deus, mas um dia optaram por deixar a obra que Deus os chamou para fazer, abandonar aquilo que Deus a ele confiou, por causa dos prazeres mundanos, que é passageiro. Mas é escolha. Mas a obra de Deus não deixou de ser feita. O nome de Jesus não deixou de ser glorificado. Eu não quero, mas Deus levanta outro que vai querer. Eu não vou, mas Deus levanta outro que vai. Porque os planos de Deus jamais serão frustrados. O que Deus faz é dar oportunidade para cada um de nós. Deus dá oportunidade para mim, Deus dá oportunidade para vocês, Deus dá oportunidade para vocês, para ser representante dele aqui na terra, e para que um dia reinar com ele em glória lá no céu. Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que está preparado para vós. Vós quem? Que atenderam o chamado. Vós quem? Que aceitaram a vontade de Deus para a sua vida. Vós quem? Que deixou gastar e se gastar em prol do reino. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por gentileza. Rapidamente eu vou voltar para Mateus 11. Atos capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vai dizer assim a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 5. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante de todos os homens, para que veja as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Deus só é glorificado através das minhas e das suas obras. Deus não é glorificado porque eu sou pastor da Assembleia de Deus. Deus não é glorificado porque eu sou crente da Assembleia de Deus. Não, Deus é glorificado pelas obras que eu faço, pela fé no nome de Jesus. Olha o versículo de número 17. Não cuideis que vim destruir a lei. Não, Mateus, ainda capítulo 5, vai dizer assim, versículo de número 10 e diante. 5:10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então entenda, igreja, não é porque Deus nos escolheu, não é porque Deus nos chamou, não é porque o Senhor nos levantou, que nós estamos isentos de prova, de dificuldade, de humilhação, de perseguição, de afronta. Podemos sofrer aqui, padecer aqui, podemos sim, mas o que nós não podemos é desistir. O que nós não podemos é desanimar, é se entregar. O que nós não podemos é deixar de estar na vontade de Deus. Por quê? Porque sabemos que conosco Ele está. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria virá. E todo esse processo é propósito para a gente crescer mais, amadurecer mais, gerar mais experiência, ter mais anelo pelo céu, desejo do céu e cada vez menos prazer por esse mundo e pelas coisas que nele há. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Mas infelizmente,
as pessoas têm amado mais todas as coisas, cada vez menos o Senhor. Têm se apegado cada vez menos ao Senhor e cada vez mais às coisas criadas. A criatura se voltou para as coisas criadas e rejeitou o Criador de todas as coisas. Mas eu repito, Deus te escolheu. Deus tem propósito para com a sua vida. Se a pandemia não nos matou, se a ação do maligno não nos matou, se o agir, o ardir de Satanás não nos destruiu, porque todo dia, Efésios capítulo 6, há uma ação de principados, potestades, legiões, hostes espirituais da maldade. Todo dia, assolador que se assolar o meu dia, dardos inflamados do maligno, setas que voam de dia, espanto noturno, para cada dia um mal, e uma ação do diabo para tentar matar e destruir. Se não nos matou, se não nos destruiu, se estamos de pé, é porque até aqui tem nos sustentado o Altíssimo. O anjo do Senhor tem acampado ao redor do que os teme tem livrado. Às vezes você nem percebe, mas Deus está guardando, Deus está livrando. Só não sei até quando, mas Deus está fazendo. Agora cabe a gente reconhecer os seus feitos, atentar para as suas maravilhas e dizer: o Criador me escolheu, o Altíssimo conta comigo, o Todo-Poderoso tem planos para com a minha vida. Não é a Assembleia de Deus, não é o pastor, é o Criador. Vamos voltar em Atos dos Apóstolos 11, versículo 22. E chegando a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos com firmeza de coração: permanece no Senhor, permanecei no Senhor, permanecei no Senhor, porque nós somos tentados todo dia, toda hora, para deixar de estar no Senhor, não é na igreja, no Senhor, na vontade do Senhor, na comunhão com o Senhor, no propósito do Senhor. Mas a exortação de Deus para a minha vida e para a sua vida é: permanecei, 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 permanecei no Senhor. Agora a decisão é sua, de estar ou deixar de estar, de permanecer ou deixar de permanecer. Eu estou na igreja 14 anos, na Assembleia de Deus em Tubiá, mas será que nesses 14 anos eu permaneço no Senhor, na sua vontade, no fazer do seu querer? Não é o tempo de igreja que determina, o que determina é o propósito. Qual é o seu propósito para com o Senhor? A tentação vem, mas a decisão é nossa. Vocês ouviram ontem aqui o pastor falar. No dia que ele decidiu atender o chamado de Deus para a obra missionária, no dia seguinte o carteiro entregou a carta: você foi selecionado para ir trabalhar na Petrobras. Agora a decisão é dele: eu vou ganhar dinheiro ou eu vou ganhar alma para Jesus? Deus vai te honrar naquilo que você escolher, que tem a ver com a vontade do Senhor. Agora a sua vontade própria é por sua conta e risco. Não tem porquê. Senhor, o quê? Eu te chamei, te escolhi, te levantei para ser instrumento, para ser servo, para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Você fez uma outra escolha, tomou uma outra decisão. Fique à vontade, mas ciente que é por sua conta e risco. Enquanto Adão estava no Éden, Deus tinha obrigações para com Adão. Enquanto Adão estava no Éden, Deus tinha a obrigação de cuidar de Adão, de zelar por Adão, de livrar Adão. Quando Adão optou por deixar de estar na vontade de Deus, na obediência a Deus, e saiu do Éden, deixou de estar debaixo da responsabilidade de Deus, da bênção de Deus. Amém. Você que decide. E ele escolheu ficar no Senhor. E até hoje Deus tem honrado. Até hoje Deus tem abençoado. Até hoje Deus tem dado vitória. Sabe por quê? O Senhor é bom e paga bem, e não fica devendo nada a ninguém. Eu falo com conhecimento de causa. Eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava dinheiro, mas um dia ele me chamou: eu tenho um propósito na sua vida, larga tudo e vem. E eu disse: eis-me aqui. E
E eu fui para onde Ele mandou, fiz como Ele determinou. Me fez chegar até aqui, mas até aqui Ele tem me ajudado, tem me sustentado, tem me guardado, tem me livrado, tem me abençoado. A mim e a minha casa. E aqueles que dos meus também aceitaram a vontade de Deus para a sua vida. Se não tem feito mais, não é porque não pode, não é porque não quer. É porque a falta está em nós, não nele, não nele. Se um dia ele não. Ninguém pode dizer, Deus não me abençoou, Deus não me ajudou. Deus... Não, mentira. O diabo pode não fazer, mas Deus tem feito. Até além do que a gente merece e é digno. Deus tem feito. Deus tem feito. Então escolha o Senhor. Porque o Senhor, os planos de Deus são excelentes, os planos de Deus são os melhores. Mas de Satanás é matar, roubar e destruir, levar à perdição. Leia comigo. 24. Porque eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor através da vida deles. Através do testemunho deles. O seu testemunho pode fazer que muitas pessoas se voltem para Cristo, venham a Cristo. Mas o mau testemunho, o péssimo testemunho, pode fazer que muita gente deixe de estar em Cristo, se afaste de Cristo. E qual é o testemunho que a gente tem dado? De salvo, de liberto, de lavado e remido no sangue de Jesus, de gratidão por ter sido escolhido pelo Senhor? Qual tem sido o nosso testemunho? 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. Quem levou Barnabé para Antioquia? Ou quem levou Paulo para Antioquia? Barnabé. Barnabé foi instrumento na vida de Paulo. Paulo teve um Barnabé que o ajudou, que o auxiliou, que o conduziu, que o apresentou, que lhe deu oportunidades. Barnabé. Passou daí, quase não se ouve mais falar de Barnabé. Barnabé sai de cena e a gente ouve falar de Paulo. Epístolas paulinas, cartas de Paulo, igrejas que Paulo implantou. Mas antes de Paulo ser usado poderosamente na mão do Senhor, antes de Paulo implantar igrejas, antes de Paulo escrever epístolas, teve um Barnabé na vida dele. Você lembra quem foi e quem é o Barnabé na sua vida? Você é grato a Deus pela vida dela, pela vida dele? Eu tenho dívida de gratidão. Quando eu dobro meu joelho, eu lembro daqueles que muito me ajudaram, que me abençoaram, que cuidou de mim, da minha família. Eu lembro, eu não esqueço. E a minha oração é: recompensa eles. Lembra de quanto eles foram bênção na minha vida e na vida da minha família. Lembra de quanto me ajudaram, dos pastores que me deram oportunidade. Eu lembro, se hoje eu sou pastor, se hoje eu estou aqui, graças a Deus, mas aqueles que dobraram o joelho para clamar e interceder por mim, pelos aqueles que acreditaram na minha chamada, pelos aqueles que me deram oportunidade. A primeira vez que eu vim em Tubiara foi trazido pelo pastor Heraldo Cavalcante. O pastor Célio que ia vir para consagrar os obreiros. E eu era o primeiro vice-presidente, e o pastor Célio não pôde vir e disse: Marcelo, você não quer ir fazer uma viagem? Não. Falei: para onde? Lá em Tubiara. Falei: onde fica isso? Nunca tinha ouvido falar de Tubiara. Lá no trabalho lá de Tubiara, vai ter a consagração de obreiro, me representa lá. O Heraldo vai para Ituitaba, ele vai passar lá perto e te deixa lá. E ele me deixou numa cidade próxima, me colocou no ônibus, e o soldado do pastor Jairo Marcos estava na rodoviária me esperando. Foi a primeira vez que eu vim em Tubiara. E depois daquela, a porta se abriu, e a gente ficamos amigos, e de vez em quando ele me ligava, a gente conversava. Voltei outras vezes, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu estaria aqui, realizando a obra do Senhor. Meus planos eram passaporte tirado, viagem já marcada para alguns países, minha agenda cheia, porque eu trabalhava na obra de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite, fazendo plano. Um dia ele começou comigo para orar e tal, pela obra aqui. Eu orei: Deus abençoa a tua obra, levanta lá o obreiro para aquela obra. Deus devia estar rindo.
Já estou levantando. Prepara lá, já preparei. Aí quando eu pensei que não, Deus diz, é você. Aí está eu aqui para a glória. Porque quem é de Deus, Deus não dá satisfação. Deus não precisa explicar nada. Deus só dá ordem e a gente obedece. Igreja, esses homens, leia comigo aí o versículo 26, se vocês puderem. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aí a gente volta para o capítulo, para Atos 13, onde está o tema. Eles aprenderam. Observe que quem foi separado para a obra missionária não foi para trabalhar, eles já trabalhavam, eles já atuavam, eles já cooperavam. Aí eu tenho um sonho de fazer a obra de Deus, por que não soma? Por que não coopera? Por que não ajuda? Não precisa de título, não precisa de voto. O reconhecimento vem não pelo que a gente vai fazer, mas pelo que a gente já fez, já tem feito e iremos continuar fazendo. Aí a Bíblia diz que eles oraram. Mas espera aí, vocês prestaram atenção na leitura do capítulo 11? Oraram para que Deus revelasse, o Espírito Santo falou, para separar Paulo e Barnabé, para a primeira viagem missionária. Mas eles já não vinham de outra cidade, outro país. O que eles faziam já não eram missões, só que ainda não tinha o reconhecimento da igreja de Antioquia. Só que ainda não estavam debaixo da bênção da igreja de Antioquia. Aí a Bíblia vai dizer que lá estavam eles, que pregavam, que ensinavam, que oravam. E a Bíblia diz, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns. Ô igreja, eu louvo a Deus pelas irmãs, pelos irmãos, por cada vida que Deus tem levantado nessa igreja, que Deus tem separado nessa igreja, que Deus tem capacitado nessa igreja. Nós temos orado, nós temos ensinado, nós temos dado oportunidade, e aqueles que têm aceitado o chamado, têm se dedicado